Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Os Embaixadores. E hoje estamos aqui presentes num formato diferente. Cada um de nós trouxe uma notícia e iremos comentar. Este tipo de podcast assim neste formato será mais frequente. E pronto, o que é que nos trouxeste hoje, Marta? Então sou eu para começar, certo? Então, a notícia que eu trouxe foi do Público, é do dia 28 de março deste ano e o título é: a DGS recomenda cuidados especiais devido ao novo fenómeno das poeiras no ar, que ocorreu durante a semana passada e ainda ocorreu esta segunda-feira, apesar de ser em menor quantidade. Então, o que todos nos perguntamos é de onde vêm estas poeiras e como é que chegam aqui. Então, estas poeiras foram transportadas do Saara pelos fluxos de ar produzidos pela depressão Célio, e este tipo de tempestades levantam uma grande quantidade de pó e de poeira do deserto, e as partículas maiores destas poeiras acabam por voltar ao chão com mais rapidez, mas as partículas mais finas são levantadas pelo ar e durante centenas ou milhares de quilómetros, atingindo outros continentes, que foi o nosso caso. Sim, e estas poeiras são altamente prejudiciais para a saúde, especialmente das pessoas que têm doenças respiratórias, como a asma, e os mais idosos. No teu caso, tens asma, é Exato. prejudicial para ti, não é? Eu senti uma diferença quando as poeiras estavam mais fortes. Acho que todos sentimos, mas... Exato, mas eu senti bastante nos olhos, por acaso, e dificuldades a respirar. Sim, isso liga-nos à importância da utilização de máscaras, que aliás a DGS recomendou a utilização durante este período. Quer dizer, as máscaras estão sempre a ser recomendadas devido ao Covid, mas em espaços públicos utilizar as máscaras para precaver os efeitos que as poeiras possam ter. E isto leva-nos a pensar na importância das máscaras quando acabar a pandemia, saberemos lá quando, mas quando deixarmos as restrições do Covid, se calhar a utilização de máscaras durante o inverno e em transportes públicos, tais como os países asiáticos já usavam há bastante tempo, e acho que era visto de uma maneira um bocado... as pessoas em Portugal não estavam acostumizadas com esta tendência. Exato, mas há muita gente que diz que vai usar máscara nos transportes públicos porque... Sim, claro. E agora a pergunta que fica no ar é quando é que vai voltar a acontecer este tipo de eventos das poeiras? Bem, de facto é uma pergunta que fica mesmo no ar, pois é uma pergunta que fica sem resposta. É impossível prever este tipo de acontecimentos na medida em que não há nenhum padrão temporal entre este tipo de fenómenos. Contudo, é de se frisar que qualquer tipo de complicação existente devido a estas poeiras que venham a acontecer, quer sejam pulmonares ou respiratórias, devem ser comunicadas à linha de saúde 24, cujo contacto desta linha de saúde é 808 24 24 24, do qual já estamos muito habituados a contactar. Claro, exato. Sim, e podem ligar caso tenham alguma dúvida ou tenham algum problema. Mas, falar-se disto das poeiras, também é verdade que é prejudicial para a saúde humana, mas estas poeiras são de facto boas para o planeta, apesar que não pareça, pois alimentam organismos e ecossistemas, pois carregam fósforo e ferro e outro tipo de nutrientes que são fundamentais. Então, e que mais notícias nos trouxeram aqui? Então, eu trouxe uma notícia da Rádio Renascença que fala que Portugal deixa de estar em seca extrema e que apenas 16% do território está agora em seca severa. Esta condição de termos sido seca extrema vem no resultado das chuvas que vimos neste mês de março. 66% do país encontrava-se em seca severa no mês de fevereiro e 30% em seca extrema. Lembrar que Portugal já tinha sido atingido neste século com 2 fenómenos de seca graves, mas nenhuma tinha chegado ao mês de fevereiro com tantas regiões do continente com seca severa ou extrema. Sim, e como disseste, neste século já aconteceram 2 períodos de seca muito grandes, e os períodos de seca em Portugal têm-se vindo a afunilar com o passar dos anos, segundo o IPMA, e que nos últimos 65 anos em Portugal ocorreram mais de 9 secas, o que é algo que se revela ser bastante preocupante. Sim, especialmente porque acho que todos estamos familiarizados com as consequências que a seca trazem, desde a desertificação dos solos, do desaparecimento de vegetação, e depois, claro, a falta de água para consumo humano e mesmo animal, e a perda de culturas agrícolas. Por causa das alterações climáticas, as secas podem-se vir a tornar mais frequentes e poderão durar até mais longos períodos de tempo,
E o que é que nós podemos fazer nesta situação? Podemos tomar duches mais curtos, meter a máquina a lavar só quando estiver completamente cheia, isto tal como da roupa como da louça. Podemos adiar as lavagens do carro, mas isto chega? Apesar de ser vendida a ideia que a seca deve ser combatida através de comportamentos individuais, este é irrealista, de facto. E como o Carlos estava a falar deste fenómeno de cada vez tornar-se mais regular em Portugal devido às alterações climáticas, é preciso adotar medidas permanentes para combater, algumas temporárias, mas outras mesmo permanentes, para combater esta seca. Como, por exemplo, em termos de medidas não temporárias, uma agricultura mais sustentável e menos dependente de barragens de regadio é extremamente importante, especialmente porque há monoculturas intensivas que necessitam de grandes quantidades de água e que são completamente necessárias, pelo menos uma exploração tão intensa, como é o exemplo do abacate No Algarve. que consome grandes níveis de água e podia ser diminuído. E estas monoculturas intensivas têm realmente um grande impacto no que é o gasto de água, não é? Que é utilizado. E por isso é que devemos promover uma agricultura mais sustentável, como tinha dito. Outras medidas que podemos adotar é recuperar sistemas de distribuição de água. Medidas de racionalização de água apenas têm efeito a curto prazo e pronto, é uma medida temporária, claro, mas não vão dar em muito lado. A diminuição da produção de hidroeletricidade também é uma medida viável, aliás, o Governo já anunciou mesmo planos para combater a seca com este objetivo de diminuir temporariamente a hidroeletricidade, mas é isso, são medidas temporárias que não podem persistir. Outra medida permanente que devíamos começar a pensar é em promover e investir na criação de sistemas de tratamento e de reutilização de água eficientes, tais como existem na Austrália e Israel, e de facto são um grande sucesso, principalmente em Israel, que é um país que não tem muita precipitação e que consegue fazer muito bem essa reutilização da água nas suas casas. Outro exemplo é, como eu tinha falado, diminuir o número de barragens, ou seja, diminuir o número de barragens que serão construídas, ou não construir mais, digamos assim, só em setores mesmo fundamentais, em áreas fundamentais, regiões, e mesmo desmantelar algumas barragens, pois a verdade é que, apesar destas barragens a curto prazo serem algo, podemos dizer que para os agricultores é benéfico, a verdade é que a longo prazo é muito prejudicial não só para o ecossistema e para a zona, como para o fluxo de água existente. Daí faço aqui um apelo a quem esteja interessado a ir ver uma instituição, a Agiota, que está a fazer uma campanha exatamente sobre a diminuição de barragens, relativamente ao impacto que estes têm no ambiente e na vida marítima, e nós vamos deixar na descrição o link para o site, caso queiram informar-se mais e ler o que é que eles propõem, e também podem assinar ou mesmo fazer donativos, caso estejam interessados em ajudá-los. Há pouco falaste sobre a destruição de zonas, e eu lembrei-me, no caso das aldeias, que, a propósito, estou a ver uma novela que fala mesmo deste tipo de problema, em que, para ser construída uma barragem, tem que se destruir uma das aldeias, e isto tem um impacto ambiental muito grande. Sim, aliás, agora com estas grandes secas, tem-se vindo a ver em Portugal e em Espanha, têm até aparecido aldeias submersas que antes estavam submersas e que agora estão lá de cima, e apesar de estar a chamar bastantes turistas, é algo bastante negativo, não é? Acho que vale a pena frisar que, apesar de termos saído da seca extrema, ainda estamos numa condição de seca severa, que é o segundo nível mais alto, e que o importante e o que é preciso é que chova mais. Pois estas medidas, apesar de ajudarem, não consegue-se combater tudo, e o que gostávamos que acontecesse era que chovesse mais, não é? Exato, e é sempre importante chover para evitar medidas drásticas a curto prazo, como por exemplo transvases de rios para rios, para se conseguir encher o leito dos mesmos.
Então, e Carlos, que outra notícia é que nos traz para acabar esta edição? Bem, trago aqui uma notícia do Diário Notícias que diz: Costa promete redução muito significativa do custo de energia. E só para contextualizar um bocado onde surgiu esta ideia de António Costa, o primeiro-ministro português, dia 25 de março de 2022, na passada sexta-feira, foi marcada uma reunião que reuniu todos os chefes de governo da União Europeia. E os chefes de governo nesta reunião falaram sobretudo sobre medidas energéticas a serem tomadas devido à invasão russa à Ucrânia. Esta reunião foi descrita como sendo uma discussão difícil, que demorou várias horas, entretanto, e deveu-se sobretudo, como já referi, à problemática da invasão russa à Ucrânia. Sim, a decisão vem na sequência deste conflito armado na Ucrânia, entre a Ucrânia e a Rússia, pois a União Europeia importa 90% do gás que consome. Aí estamos a ver a dependência energética da Europa relativamente a outros países, mas o que há de sublinhar é que desses 90%, 45% são de responsabilidade da Rússia. É claro que depois depende de cada Estado-membro, há Estados-membros que estão mais dependentes do que outros, mas em geral a União Europeia é muito dependente do gás natural que vem da Ucrânia, da Rússia. Exato. As medidas já foram anunciadas? Não. Nesta reunião apenas foi estabelecido um acordo entre Portugal e Espanha para com a União Europeia de que iria ser estabelecido nestes dois países um preço máximo do valor do gás, de modo a que este não influencie no resto do preço dos recursos energéticos. Isto deve-se porquê? Porque António Costa e o primeiro-ministro espanhol descreve a Península Ibérica como sendo uma ilha energética, pois tem inúmeros portos de reabastecimento de gás, ao todo 7 na Península Ibérica. E isso é uma porta de entrada para a Europa, não é verdade? Temos numa posição estratégica, especialmente mais Portugal do que Espanha, que depois já fica um bocado mais longe. Mas Portugal está mesmo numa posição estratégica mundial relativamente a portos, pois é uma porta de entrada para a Europa vinda do Oceano Atlântico. E tal como o André disse, Portugal é uma porta de entrada para a Europa e agora a Península Ibérica, Portugal e Espanha poderão controlar os preços do gás. Sim, mas isto será apenas uma medida temporária, é preciso ter noção disso. É preciso também pensar, se calhar, estava há bocado a falar da dependência energética que a Europa tem para com países exteriores, fora dos Estados-membros da Europa. Era também uma altura, se calhar, boa para começar a pensar cada vez mais nas energias alternativas de criação de eletricidade para que diminuir esta dependência externa energética, que é realmente um problema que a Europa tem e que poderia aproveitar neste momento de crise para começar a repensar e resolver na aposta em energias renováveis, como por exemplo a hidroeletricidade que falámos há pouco, e a energia solar e outros tipos de energias. Sim, mas nesta reunião, para além de ter sido estabelecido um acordo com medidas a curto prazo para Portugal e Espanha, também foi pensado uma grande medida a longo prazo entre Portugal e Espanha e a Europa, que foi o estabelecimento de interconexões de gás da Península Ibérica para com o resto do sistema energético europeu, algo que, mais uma vez, seria enormemente benéfico para a Península Ibérica, Portugal e Espanha, pois seríamos, mais uma vez, a porta de entrada para o gás da África, nomeadamente para o resto da Europa, de modo a perder a dependência com a Rússia e com o seu gás. E assim damos como concluído o nosso podcast. Obrigado por terem ouvido mais uma vez este segundo episódio e sigam-nos no nosso Instagram, epazespav, e no nosso canal do YouTube. As redes sociais vão estar nas versões visuais, seja no YouTube e no Instagram, e podem lá seguir-nos. Obrigada. Deus. Até breve.